Gente, nós vamos dar sequência, né, à nossa série. Na verdade, hoje nós vamos encerrar a nossa série. Olha que legal. A gente começou, já tivemos 7 encontros falando da bondade de Deus no Salmo 107. E hoje é o último encontro, o 8º e último encontro, onde nós estamos tratando desse tema e hoje encerrando o tema. Salmo 107, verso 42 e verso 43. Diz assim a palavra do nosso Deus: os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para o nosso encontro de hoje. Salmo de número 107, verso 42 e verso 43. Você sabe, o tema da nossa série é a bondade de Deus. E hoje, para encerrar a nossa série, nós vamos falar sobre a bondade de Deus como fonte de alegria e meditação. Fonte de alegria e meditação. Se você tem acompanhado a nossa série desde o começo, né? Esse é o nosso 8º e último encontro. Mas no primeiro encontro que nós tivemos, nós falamos sobre a bondade do Senhor, a bondade de Deus, né? A bondade de Deus, que era motivo de gratidão e louvor. E hoje nós estamos encerrando, né, a conclusão. Nós estamos falando, ou vamos falar da bondade de Deus, né, fonte de alegria e meditação. Olha que interessante. A mesma bondade de Deus, que é motivo de gratidão e louvor, como nós vimos na abertura da série, também é fonte de alegria e meditação, como nós vamos ver hoje na conclusão dessa série. Tá certo? Então a pergunta é a seguinte: se a bondade de Deus é fonte de alegria e meditação, a pergunta é para quem? A nossa pergunta é para quem que ela é fonte de alegria, para quem que ela é fonte de meditação? Ora, obviamente, a partir do que está dito no Salmo, a gente descobre para 2 indivíduos, ou para 2 personagens. Ela é fonte de alegria para os retos e ela é fonte de meditação para os sábios, tá certo? O que significa que ela não é fonte de alegria para o ímpio e que ela não é fonte de meditação para o insensato, ok? Então parece muito óbvio, mas não é. A gente tem que refletir, tem que meditar. Então observa bem, né? A bondade de Deus é fonte de alegria e meditação. Fonte de alegria para quem? Para o reto, para os justos, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que têm temor de Deus no seu coração. E ela é fonte de meditação para quem? Para os sábios, para aqueles que têm um coração inclinado para o Senhor e para a sua palavra. Então observe, o verso 42 diz: os retos, percebam? Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Então, a bondade de Deus é fonte de alegria sem sombra de dúvida. É uma fonte transbordante de alegria. E o quanto nós desejamos desfrutar da alegria, né? As pessoas correm atrás da alegria e buscam alegria nos lugares mais horríveis, né? E mais impróprios tantas vezes. As pessoas estão buscando alegria em prazeres, às vezes lícito e ilícito, buscando alegria muitas vezes nos alteradores de consciência, ou seja, drogas, aquilo que vicia e que prejudica a vida, a saúde e a família. As pessoas buscam alegria. E o Salmo vai dizer que para os retos, para os justos, para aqueles que têm temor de Deus no seu coração, a bondade de Deus é fonte de alegria. O texto diz que os retos, ou seja, aqueles que têm temor de Deus, aqueles que são chamados aqui no Salmo, no livro do Salmo, de os justos, né? Não porque eles não pequem, não porque eles porventura sejam perfeitos, mas porque eles têm temor de Deus no coração e eles tentam viver em conformidade com a vontade de Deus, expressa na lei de Deus, expressa na palavra de Deus. Por isso, essas pessoas são chamadas de retos, ou seja, de justos, de fiéis muitas vezes também.
aqueles que obedecem a Deus, aqueles que tentam viver em sintonia com a vontade de Deus expressa nos mandamentos de Deus, na lei de Deus, na palavra de Deus. Então, o texto diz, os retos veem isso e se alegram. Veem isso o quê? Veem essa abundante manifestação da bondade de Deus que nós lemos no Salmo 107. Eles veem a manifestação da bondade de Deus no contexto imediato, né, que foi exatamente Deus fartando os famintos, né, Deus dando alimento para os famintos e Deus socorrendo o necessitado. Mas não só no imediato, no contexto remoto, desde o começo. Quer dizer, os retos veem Deus remindo os perdidos, Deus remindo os aprisionados, Deus remindo aqueles que estavam doentes, Deus remindo aquele que estava em perigo, Deus remindo o faminto, Deus remindo o necessitado, quando ele vê essa abundante manifestação da bondade de Deus sendo experimentado por esses 6 diferentes grupos de pessoas, né, que são contados entre os remidos. Quando um reto, quando um justo, quando um fiel vê essa bondade de Deus sendo derramada e sendo experimentada, ele se alegra, óbvio, ele se alegra. Todo aquele que é reto, todo aquele que pode ser considerado justo ou fiel diante de Deus, né, quando vê a bondade do Senhor se derramando sobre estas pessoas, ele se alegra. É claro, o coração dele se enche de alegria, se enche de alegria. Por quê? Porque o que estava perdido, Deus lhe deu direção. Porque o que estava preso, Deus arrancou da prisão. Porque o que estava doente, Deus enviou a palavra e curou. Porque aquele que estava em perigo, Deus salvou. Porque aquele que estava faminto, Deus saciou, alimentou. E aquele que estava necessitado, Deus socorreu. Então, quando o reto, quando o justo, quando aquele que é fiel vê essas coisas, ele se alegra. O verso 42 diz exatamente isso. Os retos veem isso. Isso o quê? A bondade de Deus se derramando. A bondade de Deus, né, sendo vivenciada, experimentada, né, e poder ser testemunhada. Quando ele vê isso, o texto diz, os retos veem isso e se alegram. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tão bonito que o Novo Testamento, o apóstolo Paulo chega a dizer assim, alegrai-vos com os que se alegram. Olha, é uma marca, uma referência de alguém no Novo Testamento que foi tocado pelo Evangelho de Jesus e que se rendeu ao Jesus do Evangelho. Ele aprende não só a chorar com os que choram, óbvio, que mostra empatia, sensibilidade, que mostra, né, aquela empatia, sensibilidade, compaixão com aquele que está sofrendo, mas não só chorar com os que choram, mas antes disso, a alegrar com os que se alegram. Então, que coisa maravilhosa, né? A bondade de Deus é fonte de alegria. Para quem? Para os retos, para os justos, para os fiéis. E esse reto, esse que o Salmo chama de os retos, ou os justos, ou os fiéis, não é uma pessoa que não peca, que não erra ou que seja perfeito, não, não. É uma pessoa que tem temor de Deus na sua vida, é uma pessoa que procura andar de acordo com a vontade de Deus, segundo essa vontade revelada na sua lei, nos seus mandamentos no Antigo Testamento e para nós na sua palavra bendita e no seu Filho Jesus. Então, a bondade pode e deve ser fonte de alegria para aqueles que são retos, para aqueles que são justos, para aqueles que são contados entre os fiéis. Quando nós olhamos e percebemos a bondade do Senhor caindo não sobre nós, mas sobre outras pessoas, sobre aqueles que estavam perdidos, sobre aqueles que estavam aprisionados, escravizados, sobre aqueles que estavam adoecidos, sobre aqueles que estavam em perigo, como diz o Salmo, sobre aqueles que estavam famintos e sobre aqueles que estavam necessitados. Então, a manifestação da bondade do Senhor sobre aqueles que precisavam ser remidos é motivo de alegria. E não só pelo fato de que a bondade do Senhor remiu aqueles que precisavam ser remidos, mas porque a bondade do Senhor veio como resposta de oração. Você percebe no Salmo, pelo menos nos 4 primeiros exemplos, né, daqueles que estavam perdidos, daqueles que estavam aprisionados, daqueles que estavam adoecidos, daqueles que estavam em perigo. O texto do Salmo 107 diz claramente que eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram.
E a intervenção de Deus veio como resposta a esse clamor. Então perceba, nós nos alegramos porque a bondade do Senhor remiu quem precisava ser remido. E nós nos alegramos porque a bondade do Senhor veio como resposta ao clamor do necessitado. O necessitado clamou e o Senhor atendeu. Como diz o Salmo 40, né? Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Livrou-me de um tremendal de lama e de perdição, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E aí diz até, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha, o Salmo 40 diz que as pessoas verão, e muitos temerão e confiarão no Senhor. E aqui diz que é alguém que já teme, que já conhece o Senhor, que já teme ao nome do Senhor, que vê essas coisas, é motivo de alegria. Ver que aqueles que precisavam ser remidos foram remidos, e que aqueles que estavam necessitados e clamaram ao Senhor foram atendidos. Louvado seja o nome do Senhor. E, mais ainda, que o nome do Senhor foi glorificado. Quando os retos veem isso, eles se alegram, porque a bondade do Senhor é derramada, porque a oração é respondida e porque o nome do Senhor é glorificado. Por várias vezes no Salmo, você percebeu o salmista dizendo: louvem o Senhor, engrandeça o nome do Senhor, exaltem, apresentem sacrifício de ação de graça, proclame o seu nome na assembleia. E isso alegra o nosso coração. Aquele que é justo, aquele que é reto, aquele que é fiel, ainda que não seja perfeito, ainda que seja um pecador, mas que tem um coração temente a Deus, quando ele vê a bondade do Senhor se derramando, quando ele vê a oração sendo respondida, a oração do necessitado, quando ele vê que tudo isso promove glória e honra ao nome do Senhor, o coração dele se alegra. E eu espero que você seja contado entre aqueles que se alegram pela bondade do Senhor, sendo experimentada por outros, como resposta de oração, promovendo glória, honra e louvor ao nome do Senhor. Eu espero que nós sejamos contados entre os retos, aqueles que encontram na bondade do Senhor fonte transbordante de alegria. Como é bom você olhar e ver, né, que uma pessoa que estava necessitada foi visitada pela bondade do Senhor. Que nós oramos por pessoas e o Senhor acolheu o nosso clamor e abençoou a vida daquela pessoa, deu livramento, curou, restaurou, né? Abriu um caminho que estava com impedimentos, né? Salvou do perigo. Então nós nos alegramos com isso. E sobretudo porque o nome do Senhor é glorificado diante dessa intervenção da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor. E o texto diz, verso 42, os retos veem isso e se alegram. E nós queremos ser contados entre aqueles que se alegram, né, por ver a bondade do Senhor alcançando aqueles que estão necessitados. Porque o contrário também é um fato. O texto diz na sequência, mas o ímpio, ou seja, aquele que não tem temor de Deus no seu coração, aquele que não procura andar segundo a vontade do Senhor, aquele que não leva em consideração a palavra do Senhor e o propósito do Senhor, o ímpio, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Bom, aqui pode ser várias coisas. Primeiro, fecha a boca porque quando isso acontece, cala a boca do ímpio. Porque o ímpio fala contra Deus, fala contra a palavra de Deus, fala contra o povo de Deus. Enquanto a bondade do Senhor se derrama, ele fica sem argumento, ele fica sem possibilidade de réplica, de tréplica, ele não tem o que dizer, né? Por quê? Porque ficou evidente. Da mesma forma, quando o Pedro e João curaram o paralítico, né? Lá que estava na porta formosa, o coxo, né? Na porta formosa do templo, em Atos 3, né? E as autoridades judaicas mandaram prender, interrogá-los, e eles não podiam negar que aquele indivíduo foi curado, porque ele estava ali, era evidente, estava ali, o homem era coxo, todo mundo sabia, e ele estava ali como um testemunho vivo de que aconteceu um milagre. Eles não podiam negar que aquilo tinha acontecido. Então, por todo lugar, o texto vai dizer, os retos se alegram, né? A bondade do Senhor é motivo de alegria. Os retos se alegram
né? Mas o ímpio por toda parte fecha a boca. A boca dele é fechada, ele não tem o que falar contra. Ele pode não gostar, ele pode não crer, ele pode desacreditar, né? Mas ele não tem como desfazer o que Deus fez. Deus derramou bondade, Deus remiu o que estava perdido, Deus remiu o que estava escravizado, Deus remiu o que estava doente, Deus remiu aquele que estava em perigo, Deus remiu o faminto, Deus remiu o necessitado, e ele não tem o que fazer. Não dá para desfazer o que Deus fez, e não tem como. Ele pode até não admitir, mas está diante dele. Então a boca do ímpio se fecha, e a boca do reto se abre e transborda em louvor, né? Ele glorifica a Deus porque o coração dele se enche de alegria. E mais, a boca dele se fecha, primeiro porque ele fica sem argumento, e segundo, muitas vezes pode ser porque ele tem olhos para ver, mas não tem coração para se alegrar, né? Porque quando o sujeito é ímpio, ele não consegue se alegrar com aqueles que se alegram, né? Ele pensa só em si, né? Se não aconteceu comigo, se não aconteceu para mim, então não me interessa se aconteceu para o outro, e eu não me alegro com o bem na vida do outro. Eu só me alegro se for comigo, se for para mim, né? Se for para o meu benefício, se for para a minha satisfação. Então a boca dele se fecha. Olha que coisa surpreendente. Então o salmista faz questão de mostrar que a bondade do Senhor pode ser fonte de alegria, sim, mas não para todo mundo. A bondade do Senhor é fonte de alegria para quem? Para o reto, para o justo, para o fiel, mas para o ímpio não é. Porque o ímpio, primeiro, não tem temor de Deus, não tem olhos para enxergar a bondade do Senhor, e se enxerga, tem um entrave no coração, porque não aconteceu com ele, e se aconteceu com o outro, então não me interessa, certo? Então, e ele fica sem argumento, porque ele quer falar contra Deus, quer falar contra a palavra de Deus, quer falar contra o povo de Deus, e a bondade do Senhor cala o ímpio. Então, o Salmo 107, verso 42 diz para nós que a bondade do Senhor é fonte de alegria. Para quem? Para quem? Para o reto, e não para o ímpio, para o reto. Por isso, eu espero que nós sejamos contados entre os retos, aqueles que se alegram em ver a bondade do Senhor. Porque o ímpio vai ser calado, ele vai ficar sem argumento. E ele vai ficar com mau gosto, porque não aconteceu com ele. E ele não sabe se alegrar com aquilo que acontece na vida de outras pessoas. Ele não tem aquela disposição que Paulo disse que os discípulos de Jesus devem ter, de alegrar com os que se alegram, né? E olha só que surpreendente, o texto bíblico vai mostrar, por exemplo, que quando Jesus curou o endemoniado gadareno, em Marcos capítulo 5, expulsou dele aquela legião de demônios, libertou aquele indivíduo que vivia nos sepulcros, né, clamando noite e dia e se ferindo. E a palavra de Deus vai dar testemunho para nós de que aquilo que deveria ser motivo de alegria não foi. O texto vai dizer em Marcos 5, por exemplo, verso 15, que o povo foi ter com Jesus e viu aquele que era endemoniado. Ele estava lá, a legião tinha saído dele, Jesus expulsou, e ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo, e eles ficaram com medo, temeram. E depois, sabe o que fizeram? Pediram para Jesus ir embora. Pediram para Jesus ir embora, certo? Era para ser um motivo de alegria, a bondade do Senhor, que visita o perdido, que visita o aprisionado, que visita o doente, que visita o que está em perigo, que visita o faminto, que visita o necessitado. Era para ser motivo de alegria. Aquele indivíduo estava endemoniado como uma legião, nos cemitérios, se cortando, se ferindo, urrando, ninguém podia chegar até ele. E quando viram esse indivíduo, diz o Evangelho de Marcos, sentado, vestido em perfeito juízo, o que eles fizeram? Mandar Jesus embora. Porque para eles mais importava não era aquele indivíduo que foi liberto, mas os porcos e as finanças que foram atingidas. Então você percebe, o ímpio não se alegra com a bondade do Senhor. Somente o reto, somente aqueles que são retos, aqueles que são justos, aqueles que são fiéis, é que se alegram com a bondade do Senhor. E o texto vai nos mostrar isso, né? Os retos veem isso e se alegram. Mas os ímpios por todo lugar fecham a boca, porque ficam sem argumento ou porque não têm disposição para se alegrar com a bondade do Senhor na vida de outras pessoas.
os fariseus, os líderes religiosos, igualmente. Jesus curava um coxo, um paralítico, um cego, e eles não conseguiam se alegrar pela bênção, né, pela bondade do Senhor na vida de outras pessoas. O que eles faziam? Eles criticavam Jesus porque estava curando no sábado, eles criticavam Jesus por uma série de questões, ao invés de se alegrar pela bondade do Senhor manifestada na vida daquele que precisava ser remido. Né? Observa, quando Jesus cura aquele indivíduo que é descido pelo eirado, na presença dele, um paralítico, eles ficam indignados porque Jesus perdoou o pecado do indivíduo, né? E não se alegram porque aquele indivíduo foi perdoado e depois foi curado, né? Eles ficam indignados porque Jesus cura o paralítico que já estava 38 anos paralítico em João 5, porque curou no sábado. Eles ficam indignados porque Jesus cura o cego de nascença, ou seja, eles não se alegram pela bondade do Senhor na vida daquele que estava necessitado, certo? Então, o Salmo 107 que nós estamos lendo, né, e terminando hoje a nossa série, ele, verso 42, diz que os retos veem isso e se alegram. Os retos veem a bondade do Senhor se manifestando, não necessariamente na sua vida, na vida das outras pessoas. Veem a bondade do Senhor se manifestando, e isso é fonte de alegria. É fonte de alegria. Porque a bondade do Senhor alcançou o necessitado, porque a bondade do Senhor veio como resposta de oração, porque essa bondade do Senhor promoveu honra, glória e louvor ao nome do Senhor. O ímpio, por todo lugar, fecha a boca. Que nós sejamos contados entre aqueles que se alegram quando a bondade do Senhor alcança os necessitados, quando aquele que precisava ser remido foi remido, quando a oração foi respondida, quando o louvor subiu para quem deveria subir, para aquele que é o único digno de honra, glória e louvor, que é o Senhor. Né? A bondade do Senhor como fonte de alegria para os retos, para os justos, para os fiéis. Que eu e você sejamos contados entre estes, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Segundo, a bondade do Senhor é fonte de alegria e é fonte de meditação. Para quem? Para os sábios. Por quê? Porque a bondade do Senhor não é fonte de meditação para o insensato. Ora, o insensato não está descrito aqui, não está escrito insensato, mas está subentendido. Se o sábio tem como fonte, né, de meditação a bondade do Senhor, o insensato não a tem. Né? Está subentendido, não está dito, não está escrito, mas está subentendido isso. Então o texto diz exatamente isso. Para quem que é a bondade do Senhor se torna fonte de meditação? Para quem? Quem é sábio, atente para essas coisas. Que coisas? A bondade do Senhor descrita em todo o Salmo 107. O sábio atenta para essas coisas e considera as misericórdias do Senhor, ou seja, a bondade do Senhor. O salmista está dizendo para nós, a bondade do Senhor para os retos é fonte de alegria, e para o sábio é fonte de meditação. Ele atenta para aquilo, ele dá atenção, ele pensa naquilo, ele medita naquilo, ele considera aquilo como algo precioso, que vai alimentar seu coração, a sua alma, que vai dar uma nova perspectiva, uma nova direção, um discernimento para a vida dele. Então ele diz, verso 43, quem é sábio, ou seja, não é tolo, não é insensato, né? Quem é sábio, atente para essas coisas. O sábio é aquele que não é tolo, que não é insensato, que não é ignorante. E a sabedoria na Bíblia, qual que é o fundamento, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a mesma coisa. Quem é reto? O reto é aquele que teme a Deus, né? Quem é o sábio? É aquele que teme a Deus. Então, tanto o reto, o fiel, o justo, como o sábio, tem o pressuposto semelhante. Qual é? O temor de Deus nos seus corações. E por isso o sábio tem a bondade de Deus como fonte de meditação. E diz o texto do Salmo, quem é sábio atenta para essas coisas. Que coisas são essas? Como Deus remiu o perdido, como Deus remiu o preso, o aprisionado, como Deus curou o adoecido, como é que Deus
socorreu o que estava em perigo, como que Deus alimentou o faminto, como que Deus foi presente e abençoou o necessitado. Ele medita nessas coisas. Se os retos se alegram com essas coisas, o sábio vão um passo além, ele medita nessas coisas. Não é uma coisa banal, ele pensa naquilo, ele introjeta aquilo, ele deixa aquilo entrar no seu coração e edificar, e fortalecer, e renovar, e redirecionar a sua vida. E o texto diz: quem é sábio, atente para essas coisas. Essa manifestação da bondade de Deus tão extraordinária, que alcançou o sujeito que estava perdido, sem rumo, e deu a ele uma direção, que alcançou o sujeito que estava em correntes, num calabouço, numa masmorra, e Deus o arrancou daquela prisão. Ele medita nisso. Ele pensa, aquele sujeito que estava adoecido, chegando às portas da morte, e Deus enviou a sua palavra e deu a ele restauração. Ele pensa naquele sujeito que estava em perigo mortal, no meio de uma tempestade, que estava a ponto de tirar a vida dele, e Deus o socorreu. Aquilo entra no seu coração, aquilo vai crescendo a respeito do caráter de Deus, da bondade de Deus, da vontade de Deus. O faminto e o necessitado igualmente, ele olha para como Deus vem ao encontro dessas realidades tão difíceis, daquele que estava faminto, daquele que estava necessitado, e aquilo vai ganhando uma consistência diferenciada no seu coração. Então observe, por exemplo, Jeremias, Lamentações de Jeremias. A palavra de Deus fala uma coisa surpreendente. Jeremias, diante de todo aquele cenário de destruição de Jerusalém, de deportação do povo, daquela coisa toda, ele diz no verso de número 21, eu quero trazer a memória, olha, eu quero trazer a memória que me pode dar esperança. Ele diz, o que eu quero trazer? As misericórdias do Senhor, a bondade. Eu quero pensar, eu quero que a minha mente se encha, não é das tragédias, não é das desgraças, que são evidentes, estão aí. Não, eu quero encher a minha cabeça, a minha mente, a minha memória com as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, ou a sua bondade, não tem fim, se renova a cada manhã. Olha só, por que se renova a cada manhã? Porque grande é a sua fidelidade. Veja, o profeta Jeremias, diante daquele cenário de caos, ele diz, eu preciso meditar nas bondades do Senhor, porque senão eu vou me perder completamente, já estou todo desnorteado. Eu tenho que encher a minha mente, a minha cabeça com as misericórdias do Senhor, com a bondade do Senhor. Tantas vezes, irmãos, é isso que está fazendo falta na nossa caminhada. A gente precisa se alegrar com a bondade do Senhor na vida das outras pessoas, e a gente precisa aprender a meditar nessa bondade para que a nossa mente, para que o nosso coração se renove na presença de Deus. O Filipenses 4:8 diz, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é de louvor, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Percebe? Então, isso é muito importante, a gente ter a bondade como fonte de alegria e ter a bondade como fonte de meditação, porque nós reproduzimos aquilo que pensamos. Os nossos pensamentos determinam nossas atitudes, nosso comportamento, nosso estilo de vida. Não é? Por isso que a palavra de Deus cuida tanto dessa questão da mente. Pede para a gente levar cativo todo pensamento, a obediência de Cristo. Pede para pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima, onde Cristo está sentado. Fala da renovação da mente. E Jeremias nos ajuda, dizendo, eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. O que pode dar esperança para mim? É meditar nas misericórdias do Senhor, na bondade do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, porque essa misericórdia, essa bondade do Senhor se renova cada manhã, porque a fidelidade do Senhor é grandiosa demais. Então isso é maravilhoso a gente pensar, que quando a gente está fechando essa série falando da bondade de Deus, a gente entender, pela palavra do salmista, que a bondade de Deus pode ser fonte de alegria, pode e deve ser fonte de alegria, pode e deve ser fonte de meditação para a minha vida e para a tua vida. E aí o salmista diz, verso 43, quem é sábio, eu espero que você e eu sejamos contados entre os sábios, aquele que tem temor de Deus na sua vida, quem é sábio, atente
atente para essas coisas. Atente para a manifestação da bondade do Senhor à sua volta. Mesmo que não seja diretamente na sua vida, na vida daqueles que estavam necessitados, que estavam clamando a Deus e que foram visitados por essa bondade. Como os perdidos, como os aprisionados, como os adoecidos, como os que estavam em perigo, como os famintos e como os necessitados descritos ao longo desse salmo. Então, medita na bondade do Senhor, considera a bondade do Senhor. Ele diz, quem é sábio, atente para essas coisas, não perca de vista, joga para dentro da sua mente, leva para o coração, rumina isso, né? E considera as misericórdias do Senhor, para que você ganhe uma nova compreensão, para que você ganhe direção, para que você ganhe discernimento, para que você desenvolva gratidão, para que você desenvolva compaixão, para que você desenvolva aquelas coisas que na meditação acerca da bondade do Senhor podem ser germinadas, podem brotar e podem frutificar na nossa vida para a glória do Senhor. E se você pensar, não só o que eu disse sobre Jeremias, mas Jesus no Sermão do Monte é o exemplo máximo para mim em relação a isso. Diante de um dos desafios mais difíceis para nós, que é a ansiedade, Jesus no Sermão do Monte fala para a gente não andar ansioso por coisa nenhuma, nem quanto ao que comer, beber, vestir, não é para andar ansioso. E ele usa desta pedagogia da meditação, né? Ele diz o seguinte: observe as aves do céu, considere os lírios do campo. Olha para você ver, Jesus, por que Jesus aponta para as aves e para os lírios? Porque eles são exemplo da bondade de Deus, entende? Olha, ele diz, olhai para as aves do céu. Olha, as aves não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, não faz nada para ter a provisão. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. O que é isso? Bondade. Elas são sustentadas pela bondade de Deus, a provisão, né? A providência bondosa de Deus sustenta as aves. É isso. Medita na bondade de Deus. Aí ele diz, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Claro. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. Então Jesus manda a gente meditar, né, em que? Exatamente nas aves e nos lírios. Por quê? Porque eles são expressão da providência bondosa de Deus. Você está meditando na bondade de Deus. Jesus ensinou isso para você vencer a ansiedade, a inquietação, o desespero, né, a angústia. E aí ele diz, eu contudo afirmo a vocês que nem Salomão, um dos reis que viveu um ambiente de maior prosperidade no Reino Unido, quando o reino ainda era unido em Israel, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio. Então olhe para as aves e considere os lírios e pensa na providência bondosa de Deus que sustenta as aves e os lírios. E quando você medita nessa bondade de Deus, você vai receber consolo, você vai receber, né, direção, você vai receber firmeza na fé, você vai ser renovado. Ele diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Por quê? Porque os gentios, aqueles que não são contados entre os justos, entre os retos, entre os fiéis, mas são contados às vezes entre os ímpios, né? Entre os ímpios. Os gentios é que procuram todas essas coisas. E ele diz, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, né? Aí ele dá uma direção, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Observa que coisa surpreendente. O salmista, no Salmo 107, verso 43, né, o último verso, ele diz, quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Considere. Por quê? Porque quando você considera as misericórdias do Senhor, como Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor. Jesus diz a mesma coisa em outro contexto. Olha para as aves do céu, considera os lírios do campo e você vai ver a providência bondosa de Deus sobre eles, e isso vai te ensinar. Isso vai ser pedagogia
para o teu coração, né? Para o teu interior, para você não se desesperar, para você, né, crer, confiar, descansar e para você ter direção para a sua vida. Por isso, irmãos, que conforme nós estamos lendo no Salmo 107, né, no Salmo 107, a bondade do Senhor é fonte de alegria para os retos e é fonte de meditação para o sábio. E eu estou pedindo a Deus que eu e você possamos ser contados entre os retos e entre os sábios. Porque se eu e você formos contados entre os retos e entre os sábios, a bondade do Senhor, mesmo que não seja diretamente para mim, que seja na vida do outro, vai ser para mim fonte de alegria. Eu vou me alegrar por ver a bondade do Senhor alcançando quem precisava ser alcançado. E vai se tornar fonte de meditação. Eu vou meditar, eu vou considerar, eu vou encher a minha mente com aquilo que realmente faz diferença. Bondade e misericórdia do Senhor. E a minha atitude vai ser diferente, né? Eu vou ter uma direção diferente, eu vou ter um discernimento diferenciado, eu vou ter uma atitude diferenciada, porque eu estou enchendo a minha cabeça com as misericórdias do Senhor, que são a causa de eu não ser consumido, né? E misericórdias que se renovam a cada manhã, não tem fim, se renova a cada manhã, que é fruto da fidelidade do Senhor. E como Jesus disse, quando eu meditar na bondade do Senhor, eu vou aprender a não ficar ansioso, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, sabendo que as demais coisas vão ser acrescentadas, porque o Pai sabe de cada coisa que eu preciso. E, como diz também no Sermão do Monte, ora, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu vai dar boas coisas a quem Ele pedir. Se Ele derramou sobre nós o Espírito, as demais coisas necessárias serão acrescentadas. Então, nós encerramos esta série falando sobre a bondade de Deus, né? A bondade de Deus que é motivo de gratidão e louvor, a bondade de Deus que alcançou os perdidos, que alcançou o perdido, que alcançou o aprisionado, que alcançou o adoecido, que alcançou aquele que estava em perigo, que alcançou o faminto, que alcançou o necessitado. Ela também se torna fonte de alegria e de meditação para os retos e para o sábio. Que Deus permita que nós sejamos contados entre os retos, entre os justos, entre os fiéis. Isso não significa que nós não pecamos, que nós somos perfeitos, mas significa que nós temos temor de Deus no nosso coração e que nós queremos, né, andar em sintonia com a vontade de Deus expressa na sua palavra e sobretudo no seu Filho Jesus. Então, se nós somos assim, né, pela graça de Deus, se nós somos assim, então nós podemos ser contados entre os retos e entre os sábios. E esta bondade que tocou a vida de outra pessoa, né, que tocou a vida daquele que estava tão necessitado, né, e isso vai ser fonte de alegria para mim e fonte de meditação na minha vida. E isso promove o bem na minha vida. Quando eu medito na bondade do Senhor, eu cresço, eu amadureço, né? Eu ganho uma nova visão, uma nova perspectiva, um novo discernimento. Eu me torno aquilo que Deus quer que eu seja para a glória do seu nome. Que Deus permita que a bondade do Senhor seja fonte de alegria e meditação na minha vida e na tua vida, para o nosso bem e para a glória do nome do Senhor. Que você aprenda a olhar à sua volta e encontrar alegria ao perceber a bondade do Senhor. Como diz o Salmo, os retos veem isso e se alegram. E os sábios, quem é sábio de verdade, que atente para essas coisas, que considere as misericórdias do Senhor, porque esse é um benefício incomparável para a nossa vida. Quanta gente, né, está cega para a bondade do Senhor, está como que insensível, né? A bondade do Senhor se derrama à sua volta, até mesmo na sua vida, e ela não percebe, ela não consegue se alegrar e ela não consegue se alimentar disso, né, meditando na bondade do Senhor. Que Deus permita que essa graça venha sobre mim e sobre você em nome de Jesus. Isso é possível por causa do Senhor Jesus, né? A palavra de Deus diz que nós devemos alegrar nele, no Senhor. Ele é a alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo,
alegrai-vos no Senhor. E a fonte de toda a sabedoria e de todo conhecimento de Deus está no Senhor Jesus. Que Deus permita que a bondade do Senhor derramando a sua volta aí seja fonte de alegria e fonte de meditação para nós, para mim e para você, para a honra e glória do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu, onde nós encerramos essa série falando da bondade do Senhor. E hoje, pensando, Pai, nessa perspectiva tão extraordinária que é a bondade do Senhor como fonte de alegria e como fonte de meditação. Não é para todos, mas é para o justo e é para o sábio. E que o Senhor nos faça assim, ó Deus, retos, justos, fiéis e sábios, ó Deus, para que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor e te agradecemos por esse tempo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.